algo vindo das estrelas cruzasse nosso céu, não com urgência, não com ameaça, mas com a quietude de quem viaja há tanto tempo que esqueceu de onde partiu. Silêncio, vastidão, um ponto de luz movendo-se onde nada deveria se mover, através do vazio onde não há som, nem vento, apenas o sussurro antigo das estrelas. Esta noite, vamos viajar juntos, não em busca de respostas que precisam ser encontradas rapidamente, mas explorando a beleza das perguntas que ainda não sabemos fazer. Imagine por um momento. Feche os olhos se quiser, ou deixe-os vagarem suavemente, sem foco, sem esforço. Imagine o espaço entre as estrelas, não o espaço que vemos nos filmes, cheio de batalhas e explosões, mas o espaço real, onde a luz leva milhares de anos, apenas para atravessar, de um ponto a outro. Nesse silêncio, algo se move. Não é um cometa comum. Não é um asteroide que sempre esteve aqui. É um viajante, vindo de outro lugar, de outro sol, talvez de uma nuvem de gás, que se formou quando nosso próprio sistema solar ainda era apenas poeira e promessa. Os astrônomos o chamaram de 3I Atlas, um nome técnico para algo que desafia qualquer nome, porque, como você nomeia, um pedaço de outro mundo que viaja sozinho, através da escuridão, por tempo que a mente humana mal consegue imaginar. Ele não veio até nós. Nós apenas estávamos em seu caminho, como duas pessoas que se cruzam numa rua silenciosa. À noite, ele passará e continuará sua jornada infinita, levando consigo memórias químicas de um lugar que nunca veremos. E enquanto ele viaja, nós observamos, não com medo, não com expectativa ansiosa, mas com algo mais simples: curiosidade. A mesma curiosidade que faz uma criança olhar para o céu noturno e perguntar: o que há lá em cima? Esta noite, não vamos perseguir teorias da conspiração, ou especular sobre invasões, ou criar tensão onde há apenas beleza. Vamos apenas contemplar. Vamos explorar o que significa ser uma espécie que finalmente aprendeu a ouvir antes de falar, que decidiu pausar e perguntar. Se detectarmos algo, se ouvirmos uma voz vinda das estrelas, o que devemos dizer e quem deve dizer em nosso nome? São questões antigas, vestidas com linguagem moderna, questões sobre paciência, sobre humildade, sobre aceitar que alguns mistérios devem permanecer mistérios, por enquanto, ou talvez para sempre. E isso não é assustador. É reconfortante, porque significa que o universo ainda tem segredos, ainda tem histórias, ainda tem maravilhas, esperando quando estivermos prontos, ou talvez, mesmo quando não estivermos. Bem-vindo, viajante. Você chegou a um lugar onde as perguntas não precisam de respostas imediatas, onde a ciência não é sobre resolver tudo rapidamente, mas sobre aprender a sentar-se confortavelmente com o desconhecido. Nas próximas horas, vamos viajar juntos, através de química cósmica, protocolos humanos, telescópios que enxergam mais longe do que sonhos, e o espaço silencioso entre o que sabemos e o que ainda está por vir. Se esta jornada ressoa com você, se você gosta de explorar mistérios enquanto descansa, considere se inscrever no canal, não pela obrigação, mas porque há outras estrelas, outros viajantes solitários, outras histórias contemplativas, esperando para serem contadas quando você estiver pronto. Mas por agora, não precisa decidir nada. Apenas respire, acomode-se, deixe seus ombros relaxarem,
sua mandíbula solta, seus pensamentos flutuarem. Não há pressa, não há lugar para onde ir. Apenas esta voz, estas palavras e a vastidão tranquila do cosmos. Vamos começar. O viajante solitário. Ele viaja sozinho. Há quanto tempo? Ninguém sabe. Através do vazio onde não há som, nem luz conhecida. Apenas o silêncio antigo das estrelas que nasceram e morreram enquanto ele seguia seu caminho invisível. Os astrônomos o viram primeiro em julho de 2025, um ponto de luz, movendo-se de forma estranha, no céu do Chile, o telescópio Atlas. Construído para nos proteger de rochas espaciais que possam nos atingir, encontrou algo diferente, algo que não era uma ameaça, mas um convite para perguntas que nunca fizemos. Eles o chamaram de 3I Atlas. O 3 significa terceiro objeto interestelar. O I é de interestelar. Atlas é o telescópio que o encontrou. Nomes técnicos para algo que desafia qualquer nome, porque como você nomeia, um pedaço de outro mundo que viaja sozinho. Através da escuridão, por tempo que a mente humana mal consegue imaginar. Pense nisto. Por um momento, feche os olhos e imagine. Imagine que você é uma folha, caindo de uma árvore, no outono. Você não sabe onde vai pousar, não sabe quanto tempo vai demorar. Apenas sabe que está em movimento, carregada por forças maiores que você. Assim é 3I Atlas, uma folha cósmica, flutuando através de um oceano, onde não há água, apenas tempo e distância. Que a gravidade suave, de estrelas distantes, puxando gentilmente, mas nunca o suficiente, para segurá-lo. Ele veio de algum lugar, nasceu talvez, em uma nuvem de gás, orbitando outro sol, uma estrela que nunca veremos, uma estrela que pode nem existir mais, porque a luz que vemos é sempre do passado. E um dia, algo aconteceu. Talvez 2 estrelas passaram perto demais. Talvez um planeta gigante o empurrou para fora. Talvez foi apenas o acaso cósmico, a dança aleatória da gravidade que o liberou. E ele começou a viajar. Não escolheu a direção, não tinha destino, apenas movimento, através do espaço entre as estrelas, onde não há nada, para marcar a passagem do tempo, exceto o lento deslocamento das constelações, vistas de ângulos que nenhum olho humano jamais conheceu. Quantos sistemas estelares ele passou? Quantos planetas orbitaram à distância enquanto ele deslizava, silencioso? Através de suas noites alienígenas, ninguém sabe. O mistério permanece. E então, em julho de 2025, ele cruzou nosso pedaço de cosmos. Não veio até nós. Nós apenas estávamos em seu caminho, como 2 pessoas que se cruzam numa rua silenciosa. À noite, sem palavras, apenas um reconhecimento breve. E então, cada uma segue seu caminho. Os telescópios o seguiram, calcularam sua trajetória. Ele viria mais perto do Sol, em outubro. Por volta do dia 30, a aproximação mais próxima, cerca de 1,4 unidades astronômicas. Parece um número frio, técnico, mas pense assim: uma unidade astronômica é a distância da Terra ao Sol. Então 3I Atlas passaria um pouco mais longe que nossa órbita, dentro da órbita de Marte, o planeta vermelho, aquele que sempre sonhamos em visitar, perto o suficiente para vermos bem, longe o suficiente para estar seguro, uma passagem gentil. Através de nossa vizinhança cósmica
E depois ele continuaria, para sempre, porque objetos interestelares não voltam. Sua trajetória é chamada hiperbólica, uma palavra elegante que significa sem retorno, como uma pedra atirada em um lago que, ao invés de afundar, atravessa a superfície e continua voando para sempre através de um céu infinito. Há algo profundamente solitário nisso, mas também algo profundamente livre. 3 e Atlas. Não pertence a nenhum sol, não orbita nada, não tem lar. No sentido que entendemos, ele é um nômade cósmico, um viajante perpétuo, carregando consigo memórias químicas de um lugar que nunca conheceremos e talvez haja beleza nisso, porque não é a chegada que define uma jornada. É o próprio viajar, o movimento através do desconhecido, a coragem, se é que podemos chamar assim, de continuar, mesmo sem destino. Os primeiros dias, após a descoberta, foram de excitação contida. Os astrônomos verificaram os cálculos 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Sim, era real. Sim, era interestelar. Sim, era diferente de tudo que já tinham visto, porque 3 e Atlas não era como os 2 visitantes anteriores. O primeiro, Oumuamua, chegou em 2017, um nome havaiano que significa mensageiro de longe, chegando primeiro. Ele foi estranho, alongado como um charuto, ou talvez achatado como um disco. Os dados nunca foram totalmente claros, e ele acelerou de forma inexplicável, ao se afastar do Sol, como se algo o empurrasse suavemente. O segundo, Borisov, chegou em 2019. Ele era mais familiar, um cometa clássico, com cauda, com gelo, com comportamento que fazia sentido para astrônomos que passaram vidas estudando cometas. Mas 3 e Atlas era diferente novamente, único, como cada visitante parece ser. Isso nos ensina algo importante, que cada sistema estelar é um mundo à parte. Cada nuvem molecular, onde planetas nascem, tem sua própria química, sua própria história, suas próprias regras de formação. Não há um modelo único para o cosmos. Há apenas variedade infinita, surpresa constante, mistério que se aprofunda. Quanto mais aprendemos, e 3 e Atlas continuaria nos ensinando nas semanas que estavam por vir. Por agora, deixe sua mente viajar com ele. Imagine que você esteja flutuando através do vazio silencioso, sem peso, sem pressa, apenas existindo no espaço entre o que foi e o que será. Respire fundo e lentamente. Deixe ir. O viajante solitário continua sua jornada, e nós, aqui na Terra, girando em nossa órbita aconchegante, em torno de nosso Sol familiar, temos o privilégio de testemunhar, por um breve momento, sua passagem, antes que ele desapareça novamente. No negro profundo, entre as estrelas, a química do desconhecido. Cada objeto, no universo, carrega uma memória. Não uma memória, como a nossa, feita de neurônios e emoções e imagens que guardamos, mas uma memória química, molecular, inscrita na própria estrutura de cada átomo, cada cristal de gelo, cada grão de poeira. É a memória do lugar onde nasceu. E 3 e Atlas lembra de um lugar onde o gelo era diferente, onde a luz moldava moléculas de formas que nunca vimos. Os telescópios apontaram para ele, não apenas para vê-lo, mas para ouvi-lo, em um sentido, para ler a história que sua luz conta, porque quando a luz do Sol
toca a superfície de 3I Atlas e reflete de volta. Ou quando o calor faz moléculas evaporarem, essas moléculas absorvem certas cores da luz, deixando outras passar, e cada molécula tem sua assinatura, seu padrão único de cores que rouba da luz. É como ouvir uma música onde algumas notas estão faltando, e pelas notas ausentes você pode descobrir quem está cantando. O telescópio espacial James Webb, esse olho dourado, flutuando no espaço, apontou para 3I Atlas e viu algo surpreendente. Dióxido de carbono, gelo de CO2, gelo seco, como o que usamos para fazer fumaça teatral, mas não em pequenas quantidades, em grandes quantidades, dominando a composição, a proporção era incomum. Por cada molécula de água, havia 8 moléculas de dióxido de carbono. 8 para 1. Uma inversão completa do que esperávamos, porque na maioria dos cometas, aqueles que nasceram aqui, em nosso sistema solar, a água domina. O gelo é principalmente H2O, água congelada, como a que cobre as luas de Júpiter, os anéis de Saturno, os núcleos dos cometas que visitam nosso céu. Mas 3I Atlas era diferente, como se ele lembrasse de uma nuvem molecular. Mais fria, mais densa, onde a química seguiu outro caminho, onde o carbono teve tempo e condições para se unir ao oxigênio antes que a água dominasse a mistura. É uma química que fala de outro começo, outro berçário estelar, outro canto da galáxia, onde as regras eram levemente diferentes, e isso é profundamente poético, porque significa que cada pedaço do universo tem sua própria personalidade, sua própria maneira de criar. Não há fábricas uniformes de mundos. Há apenas infinitas variações no tema da criação. Mas havia mais. Nos dados, a luz, refletida por 3I Atlas, se comportava estranhamente quando os astrônomos mediam sua polarização. Polarização é uma palavra técnica, mas o conceito é simples. Imagine a luz como uma onda, oscilando para cima e para baixo, para os lados, em todas as direções. Luz normal, não polarizada, oscila em todas as direções. Ao mesmo tempo, mas quando a luz reflete de uma superfície ou atravessa certas substâncias, ela fica parcialmente polarizada. Significa que as ondas começam a oscilar preferencialmente em uma direção. É como olhar através de óculos de sol polarizados. Eles bloqueiam certas oscilações, deixando passar outras, reduzindo o brilho, tornando o mundo mais suave aos olhos. Os astrônomos mediram a polarização da luz vinda de 3I Atlas e encontraram um padrão estranho, um ramo de polarização negativa, profundo, e um ângulo de inversão de 17 graus, números que nunca tinham visto antes em cometas. O que isso significa? Talvez que os grãos de poeira ao redor de 3I Atlas têm um tamanho diferente, ou uma forma diferente, ou uma composição diferente do que esperávamos. Talvez sejam grãos que se formaram sob outras condições, sob outra estrela, em outra época, seguindo outras leis de crescimento e agregação, ou talvez seja algo mais exótico, algo que ainda não entendemos, porque nunca vimos antes. O mistério permanece, e isso não é frustrante, é reconfortante. Havia também relatos preliminares, não confirmados, não verificados, mas intrigantes,
de emissões metálicas, especificamente ligas de níquel, sendo ejetadas a uma taxa mensurável, sem os íons esperados. Se verdade, seria extraordinário. Porque cometas naturais não emitem metais dessa forma, mas os dados eram incertos, necessitavam confirmação de observatórios independentes. Então, por agora, tratamos isso como uma possibilidade, não como um fato, como uma pergunta suspensa no ar, esperando por mais evidências. E isso também nos ensina algo que na ciência e talvez na vida é preciso: conforto com a incerteza, disposição para dizer: ainda não sabemos. Os dados não são claros, precisamos esperar. Não é fraqueza, é sabedoria. O comportamento de 3I Atlas também era peculiar. Inicialmente, ele não mostrou uma cauda longa, aquela cauda clássica de cometas, brilhando à medida que se aproximam do Sol. Ele permaneceu relativamente quieto, como se estivesse guardando seus segredos até o último momento. Mas então, em agosto, observatórios detectaram uma anticauda, uma característica rara, onde parece que uma cauda aponta para o Sol, em vez de afastar-se dele. Não é realmente uma cauda apontando para dentro. É uma ilusão de ótica, criada quando partículas maiores ficam para trás, na órbita do cometa, e por causa da geometria de como nós, e o cometa, e o Sol estão posicionados, parece que a cauda aponta na direção errada. Anticaudas acontecem, são raras, mas não impossíveis, mas combinadas com tudo mais, a química estranha, a polarização inexplicável, as possíveis emissões metálicas, fazem com que 3I Atlas pareça, cada vez mais, um enigma dentro de um mistério, envolto em química alienígena. Poderiam todas essas anomalias ser explicadas por processos naturais, por química exótica, mas ainda natural? Certamente, objetos interestelares vêm de diferentes berçários estelares, diferentes ambientes químicos, diferentes histórias de formação. É esperado que sejam diferentes de nossos cometas locais. A alta proporção de dióxido de carbono pode indicar uma nuvem molecular mais fria, mais rica em carbono. A polarimetria estranha pode refletir propriedades únicas dos grãos de poeira, formados sob condições que nunca replicamos em laboratório. Há explicações naturais para tudo que vemos, ou quase tudo, e ainda assim, há uma pergunta suspensa no ar, silenciosa mas persistente: e se 3I Atlas não for apenas uma rocha cósmica e gelo alienígena? E se for algo mais? Não uma nave, não necessariamente, mas talvez um artefato, uma sonda, um pedaço de tecnologia, enviado há tanto tempo que quem o enviou pode nem existir mais. É uma pergunta que não podemos responder. Não ainda. Talvez nunca. Mas podemos sentar-se com ela, contemplá-la, deixá-la flutuar em nossa mente, como 3I Atlas flutua através do espaço, sem pressa, sem julgamento. Apenas curiosidade gentil, porque o universo não nos deve explicações. E nossa maior sabedoria talvez seja aceitar que alguns mistérios devem permanecer mistérios. Por agora, respire e deixe a química do desconhecido dissolver-se em seus pensamentos como gelo, sublimando sob o calor suave do sol. O esforço de ouvir. Por décadas, nós ouvimos radiotelescópios apontados para o silêncio, esperando
não por invasão, não por ameaça, mas por uma palavra, qualquer palavra, que nos diga que não estamos sozinhos. É um dos esforços mais pacientes, mais humildes, que nossa espécie já empreendeu. SETI, a busca por inteligência extraterrestre, não é ficção científica, é ciência real, conduzida por pessoas reais, que dedicaram suas vidas a ouvir o cosmos. Imagine, por um momento, esse trabalho. Você senta em uma sala de controle, cercado por computadores, monitores piscando com dados, gráficos de frequências, números rolando, e você espera horas, dias, anos, ouvindo o chiado estático do universo, as emissões naturais de pulsares, de quasares, de nuvens de gás, brilhando em ondas de rádio, procurando por algo diferente, um padrão que não deveria existir, naturalmente, uma regularidade que sugira não o acaso cósmico, mas intenção, propósito, comunicação. E na maior parte do tempo, você não encontra nada, apenas silêncio, o vasto silêncio entre as estrelas. Mas você continua ouvindo, porque a questão é importante demais para desistir. Estamos sozinhos no universo? É uma pergunta tão antiga quanto a consciência humana, tão profunda quanto qualquer filosofia, qualquer religião, qualquer sistema de crenças. E SETI é nossa tentativa de responder, não com especulação, mas com dados, com observação. Com o método científico aplicado à solidão cósmica, por muito tempo, SETI significava, principalmente, rádio. Os pioneiros, na década de 1960, escolheram ondas de rádio, porque elas viajam bem através do espaço. Não são absorvidas facilmente por poeira interestelar ou atmosferas planetárias, e há uma frequência especial, 1420 MHz, a frequência do hidrogênio neutro, o elemento mais comum no universo. Os primeiros pesquisadores SETI pensaram que qualquer civilização, tentando se comunicar, poderia escolher essa frequência como um marcador universal, um lugar óbvio para procurar e para transmitir. Então, por décadas, os radiotelescópios varreram os céus nessa frequência e em frequências próximas, ouvindo por um sinal que nunca veio, mas a tecnologia evoluiu, e com ela, nossa compreensão do que pode constituir uma assinatura tecnológica, porque talvez civilizações avançadas não usem rádio, talvez usem lasers ópticos, pulsos de luz, mais focados, mais eficientes, para a comunicação interestelar. Então SETI expandiu para incluir busca óptica, telescópios, procurando por flashes breves de luz laser, vindos de estrelas distantes, ou talvez civilizações realmente avançadas. Não se preocupem em enviar mensagens. Talvez apenas construam coisas grandes, estruturas, ao redor de suas estrelas, para coletar energia, esferas de Dyson ou enxames de Dyson, bilhões de painéis solares, orbitando uma estrela, capturando sua luz, para alimentar uma civilização do tipo que só podemos imaginar. Tais estruturas não enviariam sinais intencionais, mas mudariam o espectro da estrela, bloqueariam certas cores, absorveriam luz visível e emitiriam, em infravermelho, calor residual de tecnologia operando em escala estelar. Então astrônomos começaram a procurar por estrelas com espectros estranhos,
padrões de luz que não se encaixam em modelos naturais, e houve candidatos à estrela de Tebbe, por exemplo, que escurece de forma irregular, dramática, inexplicável, por processos naturais óbvios. Ainda não sabemos o que é, provavelmente algo natural, que ainda não entendemos, mas talvez, só talvez, seja algo mais. O mistério permanece. Há também a busca por biosassinaturas. Sinais não de tecnologia, mas de vida, mesmo vida simples, microbiana, que altera a atmosfera de um planeta. O telescópio James Webb está fazendo isso agora, analisando as atmosferas de planetas distantes, procurando por gases que não deveriam estar lá, juntos, a menos que algo vivo os esteja produzindo. Oxigênio e metano, por exemplo, não coexistem naturalmente por muito tempo. Eles reagem e desaparecem, a menos que algo continue produzindo ambos, como a vida na Terra, e já encontramos planetas com composições atmosféricas estranhas que poderiam ser sinais de vida ou poderiam ser química estranha, processos geológicos que não previmos. Ainda não sabemos, com certeza. Precisamos de mais dados, mais observações, mais tempo. Mas a cada ano, nossas ferramentas melhoram, nossa sensibilidade aumenta, nossa capacidade de detectar o sutil, o inesperado, o extraordinário cresce, e com isso, cresce também a possibilidade de que um dia ouviremos algo, veremos algo, que não pode ser ignorado, que exige reconhecimento, que muda tudo. E se esse dia chegar, o que fazemos? É aí que os protocolos entram, porque detectar um sinal é apenas o começo, a parte fácil, comparada ao que vem depois. Quem anuncia? Como verificamos que é real? Quem decide se respondemos? E o que dizemos? São questões que soam simples, mas são profundamente complexas, porque tocariam cada aspecto da sociedade humana, política, religião, filosofia, cultura. Tudo seria questionado, reexaminado, à luz de saber que não estamos sozinhos. E então, nós decidimos que precisávamos de regras, não regras rígidas, gravadas em pedra, mas diretrizes, princípios, um framework para coordenar a resposta mais importante que nossa espécie pode ter que dar. E isso nos leva ao próximo mistério. O mistério não do cosmos, mas de nós mesmos, de como nos preparamos para o contato que ainda não aconteceu, mas que talvez um dia aconteça. Por agora, descanse com o pensamento de que em algum lugar alguém está ouvindo, pacientemente, sem garantias, sem promessas, apenas o esforço puro de ouvir. E talvez essa paciência seja a mais bela de todas as qualidades humanas. A capacidade de esperar por uma resposta que pode nunca vir, e ainda assim continuar ouvindo. Protocolos da paciência. Antes de falar, nós decidimos que devemos aprender a ouvir juntos, não como nações, não como competidores, mas como uma espécie que finalmente entendeu que a primeira palavra que dizemos ao cosmos deve ser dita com uma só voz, ou pelo menos, é isso que tentamos. Em 2025, depois de mais de uma década, os protocolos 7 foram revisados, atualizados, reescritos, para refletir não apenas a tecnologia moderna, mas também uma nova filosofia,
sobre o que significa fazer contato. O documento não é emocionante de ler. É burocrático, técnico, cheio de linguagem, de comitês e procedimentos. Mas dentro dessa linguagem, há algo profundamente importante. Uma regra nova, clara, sem ambiguidade. Nenhuma resposta será enviada. Há uma inteligência extraterrestre confirmada, aguardando o resultado de consultas internacionais apropriadas. Parece simples, mas pense no que significa. Significa que se alguém, em algum lugar, detectar um sinal, claro, inequívoco, vindo de outra civilização, essa pessoa, ou grupo, ou instituição, não pode simplesmente responder. Não pode enviar uma mensagem de volta, dizendo: "Olá, estamos aqui, nós ouvimos você." Primeiro, devem notificar as autoridades apropriadas, arquivar os dados, esperar que comitês se reúnam, esperar que as Nações Unidas sejam consultadas, esperar que a humanidade decida coletivamente o que fazer. Por quê? Por que essa restrição? Por que tirar a autonomia de quem faz a descoberta? A razão é ao mesmo tempo simples e complexa. Simples, porque falar em nome da humanidade é grande demais para qualquer indivíduo ou nação decidir sozinho. É uma responsabilidade que pertence a todos nós, coletivamente, complexa, porque coordenar uma resposta global é quase impossível. Diferentes culturas, diferentes valores, diferentes medos, diferentes esperanças. Como você encontra uma voz única em meio a bilhões de vozes? Talvez você não encontre. Talvez a resposta seja o silêncio, pelo menos inicialmente. Ouvir mais antes de falar, aprender antes de ensinar, compreender antes de apresentar. A sabedoria nisso, a sabedoria da paciência, a sabedoria da humildade. Os protocolos também expandiram a definição de detecção, não mais limitada apenas a sinais de rádio. Agora inclui qualquer fenômeno que sugira tecnologia, lasers ópticos, pulsando de estrelas distantes, anomalias infravermelhas que poderiam indicar megaestruturas, padrões em dados polarimétricos que não se encaixam em modelos naturais, até mesmo emissões de partículas ou assinaturas químicas que pareçam artificiais. Tudo isso agora cai sob os protocolos. Tudo isso requer o mesmo processo de verificação, notificação, consulta e decisão coletiva. É uma rede mais ampla, lançada em um oceano mais vasto, reconhecendo que não sabemos exatamente como a tecnologia alienígena pode se manifestar, e os protocolos exigem verificação rigorosa, múltiplas observações independentes. Dados arquivados, em formatos resistentes à adulteração, frequências protegidas de interferência terrestre. O objetivo é evitar alarmes falsos, garantir que quando algo é anunciado, é real, não erro, não esperança mal interpretada, não pixels defeituosos em um detector, porque uma vez anunciado, não há como desfazer. A psicologia global seria alterada irreversivelmente, mesmo se descoberto depois que foi um erro. Então melhor ter certeza. Antes de falar, há também um novo subcomitê, uma equipe multidisciplinar, não apenas astrônomos, mas juristas, especialistas em ética, comunicadores, pessoas que entendem não apenas a ciência, mas as implicações sociais, políticas, filosóficas, de contato. Este comitê
torna-se o nó central no processo de tomada de decisão. Eles coordenam, aconselham, tentam navegar as águas impossíveis de representar toda a humanidade. É uma tarefa impossível, mas alguém deve tentar. Agora, uma pergunta importante. Esses protocolos são lei? São vinculativos? Podem ser impostos? A resposta é complicada. Tecnicamente, os protocolos são consultivos. Não são um tratado internacional. Vinculativo. Não tem força de lei. Pelo menos não ainda. São chamados de documento vivo, o que significa que evoluem, mudam, à medida que as circunstâncias mudam. Mas aqui está o ponto crucial. Documentos consultivos tornam-se vinculativos através da adoção, se governos suficientes e instituições respeitadas tratam os protocolos como autoridade, então eles se tornam, efetivamente, lei, mesmo sem tratado formal. E a Academia Internacional de Astronáutica, que mantém os protocolos, tem influência significativa. Suas diretrizes são levadas a sério pela comunidade científica global. Então, embora não sejam tecnicamente obrigatórios, na prática, e poucos astrônomos respeitáveis ignorariam os protocolos abertamente. Há consequências sociais, profissionais, mesmo legais, para agir de forma desonesta, especialmente em algo tão importante quanto possível contato com inteligência extraterrestre. Mas e se alguém detectar algo e decidir responder de qualquer maneira, ignorando os protocolos, agindo sozinho? O que acontece então? Honestamente, ninguém sabe. Os protocolos não abordam isso. Não podem impor cumprimento. Não há Polícia 7, nenhum tribunal internacional para julgar transgressores de protocolo. Haveria condenação, certamente, pressão diplomática, talvez, mas mensagens conflitantes já estariam viajando através do espaço, algumas autorizadas, algumas desonestas, cada uma alegando falar pela humanidade. Seria confuso, mas talvez autenticamente humano, porque nós somos confusos, diversificados. Raramente falamos com uma voz, e talvez uma civilização avançada entenderia isso, reconheceria a assinatura de uma espécie jovem, ainda aprendendo a coordenar-se através de fronteiras e diferenças. Ou talvez eles apenas se confundiriam e iriam embora. O mistério permanece. O que podemos dizer, com certeza, é que os protocolos representam uma tentativa imperfeita, mas sincera, de preparar-nos, não apenas tecnologicamente, mas eticamente, filosoficamente, para um momento que pode nunca vir, mas que poderia mudar tudo. E enquanto esperamos, enquanto ouvimos, enquanto observamos, viajantes como 3 e Atlas, cruzando nosso céu, temos tempo para refletir sobre o que significa estar pronto, não apenas para ouvir, mas para responder com sabedoria, com humildade, com a consciência de que não falamos apenas por nós mesmos, mas por cada geração que virá depois e que terá que viver com as consequências do que dizemos ou não dizemos ao cosmos. Respire e deixe essa responsabilidade. Assente suavemente, não como peso, mas como privilégio de ser uma espécie, finalmente, pronta para ouvir. Até aqui, viajamos com um visitante solitário, vindo de outro sol, carregando química alienígena, memórias de um lugar que nunca conheceremos. Exploramos,
o esforço humano de ouvir o cosmos, décadas de paciência, telescópios apontados. E para o silêncio, e descobrimos que nos preparamos, não apenas para detectar, mas para responder, com sabedoria coletiva, mesmo que a coordenação seja quase impossível, mas ainda há camadas, perguntas maiores sobre o que significa estar pronto para o desconhecido. Continue, respirando, continue, viajando. Há mais, à frente, o universo mais estranho que imaginávamos. Cada imagem que recebemos do telescópio James Webb revela que sabíamos menos do que pensávamos. E isso não é assustador, é reconfortante, porque significa que o universo ainda tem segredos para nos contar, surpresas guardadas nos cantos mais distantes da criação, esperando apenas que nossos olhos se tornem sensíveis o suficiente para vê-las. O James Webb, esse olho dourado, flutuando no espaço a 1,5 milhão de quilômetros da Terra, vê em infravermelho, vê o calor, vê a luz que viajou tanto tempo, que foi esticada pelo próprio espaço em expansão, e o que ele vê desafia expectativas, galáxias que não deveriam existir tão cedo no universo jovem, grandes demais, brilhantes demais, formadas rápido demais, segundo nossos modelos de como galáxias crescem. Os astrônomos as chamam informalmente de pontos vermelhos, porque aparecem vermelhas nas imagens, deslocadas para o vermelho pela expansão do cosmos. Algumas dessas galáxias parecem conter buracos negros supermassivos, já maduros, já gigantescos, quando o universo tinha apenas algumas centenas de milhões de anos. Como isso é possível? Como buracos negros crescem tão grandes, tão rápido? Ninguém sabe, com certeza. Os modelos precisam ser revisados, ou talvez há processos que ainda não imaginamos. Caminhos para formar buracos negros gigantes, diretamente do colapso de nuvens imensas de gás, sem passar pelas etapas intermediárias que pensávamos serem necessárias. E há mais. Há estrelas que não se comportam como deveriam. Algumas estrelas têm espectros estranhos, padrões de luz que sugerem estruturas impossíveis, como se houvesse algo dentro da estrela que não deveria estar lá. Alguns teóricos propuseram algo extraordinário: estrelas que hospedam buracos negros em seus núcleos, não o tipo de buraco negro que se forma após uma estrela morrer, mas um buraco negro que estava lá desde o início, uma relíquia do universo primordial, capturada pela estrela enquanto ela se formava. A gravidade do buraco negro alteraria a física interna da estrela, mudaria como ela queima, como ela brilha, como ela evolui. Seria uma estrela buraco negro, uma híbrida cósmica de matéria e vazio gravitacional extremo. Ainda não sabemos se tais objetos realmente existem, mas os dados sugerem que talvez, em alguns casos raros, o universo criou essas maravilhas. E então há as biosassinaturas, planetas distantes, orbitando outras estrelas, com atmosferas que não fazem sentido, a menos que algo vivo as esteja alterando. O James Webb detectou gases em planetas como K2-18b, um mundo oceânico, maior que a Terra, orbitando uma anã vermelha. A 120 anos-luz daqui, há evidências de dimetilsulfeto, uma molécula que na Terra é produzida quase exclusivamente por vida,
por fitoplâncton nos oceanos, processando enxofre de uma maneira que processos geológicos não costumam fazer. Isso significa que a vida em K2, 18 e B, não necessariamente precisamos de mais dados, mais observações, confirmação independente, mas é uma pista, uma possibilidade que não pode ser ignorada, e há dezenas, talvez centenas, de outros planetas em nossa fila de observação, mundos que orbitam na zona habitável de suas estrelas, onde a água líquida poderia existir, onde a química poderia ter feito o que a química fez aqui na Terra, transformar minerais em vida. Cada novo espectro atmosférico que analisamos é como abrir uma carta de um lugar distante, lendo as notícias químicas de um mundo alienígena, tentando decifrar se as palavras falam de rochas e vulcões ou de algo mais, algo que respira, que metaboliza, que persiste. O universo está se revelando como mais estranho, mais diverso, mais criativo do que nossos modelos previam. E isso é uma lição de humildade, porque construímos modelos baseados no que vemos, aqui, no que conhecemos, do nosso pequeno canto, do cosmos. Mas o universo não está limitado pela nossa imaginação. Não precisa seguir as regras que achamos universais apenas porque as vimos aplicadas em um único exemplo, a vida na Terra. Usa DNA, proteínas, água como solvente, carbono como espinha dorsal, das moléculas complexas, mas a vida em outro lugar poderia usar algo completamente diferente? Silício em vez de carbono, metano líquido em vez de água, informação armazenada de formas que não reconheceríamos, como código genético, talvez, ninguém sabe, e talvez a inteligência também possa tomar formas que não reconheceríamos imediatamente, não biológica, mas baseada em plasmas, ou campos magnéticos, ou processos quânticos, em escala planetária. Parece ficção, mas o universo já provou, repetidamente, que a ficção de ontem pode ser a descoberta de amanhã, e então retornamos a 3i Atlas e sua química peculiar, seus padrões de luz estranhos, suas possíveis emissões metálicas, em um universo que está se revelando mais estranho a cada dia, onde galáxias desafiam expectativas, onde estrelas hospedam buracos negros, onde mundos oceânicos podem estar fervilhando de vida. 3i Atlas ainda se destaca como peculiar, e talvez, apenas talvez, isso nos diga algo importante, que devemos permanecer de mentes abertas, não crédulos, não aceitando qualquer explicação, sem evidências, mas abertos à possibilidade de que o cosmos tem mais variedade, mais surpresas, mais mistérios profundos do que podemos atualmente compreender. E isso é motivo para maravilhar-se, não para temer. Feche os olhos, por um momento, e imagine. Imagine que você está flutuando, acima da Terra, vendo nosso planeta azul, suspenso na escuridão. E então você se afasta, mais e mais longe, passando pela Lua, por Marte, pelos gigantes gasosos, saindo do sistema solar, vendo o Sol diminuir para um ponto, depois desaparecer entre milhões de outras estrelas, e continuando através da galáxia. Vendo espirais de estrelas, nuvens de gás brilhando, berçários onde novos mundos nascem, e além, para outras galáxias, aglomerados, superaglomerados, a estrutura em teia cósmica do universo, tantos lugares, tanta variedade,
tantas possibilidades, e nós conhecemos apenas uma fração infinitesimal deste vasto laboratório cósmico. Respire e deixe essa vastidão envolvê-lo, não com medo, mas com conforto. O universo é maior, mais estranho, mais maravilhoso do que sabemos. E isso significa que sempre haverá mais para descobrir. Quem ouve conosco? Todos nós. Olhamos para o mesmo céu, mas vemos coisas diferentes. Alguns veem apenas estrelas, pontos de luz, bonitos, mas distantes, sem significado pessoal. Outros veem questões profundas sobre origem, destino, solidão cósmica. Alguns veem ameaça, medo do desconhecido, ansiedade sobre o que pode estar lá, observando, julgando, talvez se aproximando. Outros veem esperança, a promessa de que não estamos sozinhos, que em algum lugar, outra mente, olha para suas próprias estrelas e se pergunta a mesma pergunta. E talvez ambos estejam certos, porque o desconhecido sempre foi assim. Um espelho, refletindo não o que está lá fora, mas o que carregamos aqui dentro. Quando 3i Atlas foi anunciado, quando os dados sobre sua química estranha começaram a vazar para o público, a reação foi diversificada. Na comunidade científica, houve excitação, controlada mas genuína. Um novo objeto interestelar sempre é importante, uma oportunidade de estudar. Material formado em outro sistema estelar, de testar nossos modelos de formação planetária contra dados reais de outros lugares. A química peculiar, a polarimetria anômala, os rumores não confirmados de emissões metálicas geraram debates, hipóteses competindo, chamadas por mais tempo de telescópio, propostas de missões para interceptar, se possível, ou pelo menos observar mais de perto. Era ciência, fazendo o que a ciência faz, coletando dados, propondo explicações, testando modelos, avançando incrementalmente em direção à compreensão. Mas em círculos públicos, especialmente online, a história tomou outros rumos. Para alguns, 3i Atlas não era apenas uma rocha interestelar. Era uma sonda, uma nave, um artefato enviado por inteligência alienígena para nos observar, ou nos testar, ou nos contactar. A revisão dos protocolos 7, acontecendo quase simultaneamente, foi vista, não como coincidência, mas como evidência de que governos sabem mais do que estão dizendo, que estão se preparando para um anúncio ou para um evento que já está em andamento. Streamers, podcasters, canais de mídia alternativa teceram narrativas, conectando 3i Atlas aos protocolos 7, a avistamentos de UAPs, a declarações ambíguas de oficiais militares, a mudanças sutis em políticas espaciais. Cada peça de dados era interpretada como confirmação de uma verdade oculta, uma verdade que eles não querem que saibamos, e houve frustração, direcionada a cientistas, percebidos como muito cautelosos, muito céticos, muito lentos em reconhecer o que parecia óbvio para aqueles já convencidos. Por que eles não admitem? Perguntavam. Por que continuam dizendo? Precisamos de mais dados, quando a evidência está bem diante de seus olhos. É uma divisão antiga, na percepção humana. A divisão entre ceticismo científico e crença baseada em padrões que vemos, ou achamos que vemos, nos eventos ao redor. Nenhum lado está totalmente errado, nenhum lado está totalmente certo. A ciência deve ser cética,
deve exigir evidências extraordinárias para afirmações extraordinárias, porque a história está cheia de sinais falsos, de esperanças mal interpretadas, de padrões encontrados, onde havia apenas ruído aleatório. O canal de Marte, que Percival Lowell viu no século XIX, ele estava certo que havia estruturas construídas por marcianos para transportar água de polos a Equador. Ele viu os canais claramente em seu telescópio, mas eram ilusões, truques de luz, padrões que a mente humana impõe sobre dados incompletos, tentando encontrar ordem onde há apenas acaso. Então a ciência aprendeu a ser cautelosa, a verificar, a replicar, a exigir múltiplas linhas independentes de evidência antes de fazer afirmações que mudam nossa compreensão do cosmos. Mas o público nem sempre tem paciência para esse processo. E há razões válidas para a desconfiança, porque a história também está cheia de verdades que foram suprimidas, ocultadas, ridicularizadas, antes de serem finalmente aceitas. Meteoritos eram considerados superstição, rochas caindo do céu. Impossível, diziam os cientistas do século XVIII, até que a evidência se tornou inegável. Tectônica de placas foi ridicularizada por décadas, continentes se movendo. Absurdo, diziam os geólogos, até que os dados de fundo oceânico provaram que a Terra é dinâmica de formas que ninguém havia imaginado. Então o ceticismo público sobre narrativas oficiais tem alguma justificativa histórica. E a questão real não é quem está certo ou quem está errado, mas como navegamos essa divisão, como mantemos mentes abertas sem sermos crédulos, como exigimos evidências sem descartar prematuramente possibilidades que desafiam paradigmas atuais. É um equilíbrio delicado e, honestamente, não temos uma resposta perfeita. O que podemos dizer, com certeza, é que o cosmos não se importa com nossas divisões e as nossas narrativas e os nossos medos ou esperanças. Ele simplesmente é e continua, revelando seus segredos no seu próprio ritmo, indiferente às nossas impaciências. Cree Atlas continuará sua jornada. Os telescópios continuarão observando. Os cientistas continuarão analisando dados. Os céticos continuarão questionando narrativas. Os crentes continuarão vendo padrões onde outros veem coincidências. E todos nós, juntos, coletivamente, estamos fazendo o melhor que podemos para entender nossa posição neste universo vasto. Talvez a lição mais importante não é descobrir quem tem razão, mas aprender a conviver com diferentes formas de ver, de interpretar, de buscar significado no cosmos, porque no final, todos estamos fazendo a mesma pergunta. Estamos sozinhos, e enquanto não tivermos uma resposta definitiva, cada um de nós preencherá o silêncio com nossas próprias esperanças, medos e interpretações, e talvez isso seja profundamente humano. Respire e deixe as vozes diferentes coexistirem em sua mente, sem julgamento, sem tensão, apenas perspectivas diferentes sobre o mesmo mistério. Se você ainda está aqui, obrigado por compartilhar esta jornada. Viajamos através de química alienígena, protocolos humanos, universos mais estranhos que imaginávamos, e vozes diferentes, todas tentando entender o mesmo céu. Se estas histórias ressoam com você, se você gosta de explorar mistérios contemplativos enquanto descansa,
considere se inscrever para que possamos continuar viajando juntos através das estrelas e dos espaços silenciosos entre elas. Mas não precisa decidir agora. Apenas continue respirando. Continue deixando seus pensamentos flutuarem a mais à frente. Ferramentas do futuro e o mistério permanente que une tudo. Ferramentas do futuro. Máquinas que pensam mais rápido que sonhos, processam dados que nossos avós nem sabiam existir. Mas todas essas ferramentas servem a uma pergunta antiga. Estamos sozinhos? A tecnologia está evoluindo a uma velocidade difícil de acompanhar. E com ela, nossa capacidade de procurar, de detectar, de analisar sinais do cosmos está crescendo exponencialmente. Computação quântica, ainda em sua infância, mas já mostrando promessa de resolver problemas que computadores clássicos nunca poderiam em tempo razoável. Análise de dados astronômicos é um desses problemas. Telescópios modernos geram petabytes de dados por noite, imagens, espectros, medições de tempo de milhões de objetos simultaneamente. Procurar por padrões anômalos nessa inundação de informação é como procurar uma agulha específica em um campo infinito de palheiros. Computadores tradicionais podem fazer isso, mas lentamente, perdendo sinais transitórios que aparecem e desaparecem antes de serem notados. Mas computadores quânticos, aproveitando superposição e entrelaçamento, poderiam analisar múltiplas possibilidades simultaneamente, encontrando agulhas que nem sabíamos que deveríamos procurar. E inteligência artificial, especialmente modelos de aprendizado profundo, estão sendo treinados para reconhecer padrões em dados astronômicos que olhos humanos ou algoritmos tradicionais perderiam. Uma rede neural pode aprender como sinais naturais se parecem pulsares, quasares, erupções estelares, rajadas de rádio rápidas. E então, quando vê algo que não se encaixa em nenhuma categoria conhecida, pode sinalizar para a atenção humana. É uma parceria. Máquinas fazendo o que fazem melhor. Filtrar vastos volumes de dados. Humanos fazendo o que fazemos melhor. Interpretar, contextualizar, decidir o que significa. Essa parceria já está rendendo resultados. Novos tipos de objetos, descobertos pela IA, galáxias com morfologias estranhas, que não se encaixam em classificações tradicionais, estrelas variáveis, com padrões de pulsação nunca antes vistos, e sim, candidatos a assinaturas tecnológicas, sinais que não são imediatamente explicáveis por processos naturais conhecidos. A maioria acaba sendo algo natural, que simplesmente não havíamos encontrado antes. Mas cada candidato merece investigação, porque um dia, talvez, um deles não terá explicação natural. E a tecnologia de detecção também está se democratizando. Não são mais apenas grandes observatórios governamentais que podem procurar por sinais extraterrestres, radiotelescópios amadores, estações de escuta óptica, redes de telescópios coordenados, operados por entusiastas, por pessoas que simplesmente amam o céu e querem contribuir para a busca. Projetos de ciência cidadã permitem que qualquer pessoa, com computador e internet, analise dados astronômicos, procurando por padrões, classificando galáxias, identificando planetas em curvas de luz estelares
Milhões de olhos, milhões de mentes, todas procurando, juntas. E isso muda. A dinâmica de controle, de informação. Porque se algo extraordinário for detectado por um amador, em equipamento próprio, em seu quintal, não há mecanismo de supressão, não há gatekeepers institucionais que podem decidir se a informação deve ser compartilhada. Ela simplesmente aparece na internet e se espalha instantaneamente, globalmente, irreversivelmente. Isso é, ao mesmo tempo, empolgante e problemático. Empolgante porque democratiza a descoberta, porque significa que a próxima grande revelação sobre nossa posição no cosmos pode vir, não de uma agência espacial ou universidade prestigiada, mas de alguém com telescópio modesto e paixão pelo céu. Problemático, porque aumenta a probabilidade de alarmes falsos, de anúncios prematuros, de detecções não verificadas, espalhando-se como fogo, antes que a ciência possa avaliar adequadamente. E uma vez que a crença está estabelecida, é difícil retratá-la, mesmo com evidências contrárias. Então, vivemos em uma era interessante, onde as ferramentas para procurar estão mais poderosas e mais acessíveis que nunca, onde a análise de dados pode acontecer em velocidades inimagináveis há poucos anos, mas onde também a capacidade de verificar, validar, contextualizar corre o risco de ser ultrapassada pela velocidade da disseminação de informação. É uma corrida entre descoberta e compreensão. E não está claro quem está vencendo. Mas voltemos a 3i Atlas, um momento. Todas essas ferramentas avançadas, computação quântica, IA, redes de telescópios, foram treinadas em 3i Atlas, enquanto ele cruzava nosso sistema. Os dados coletados foram analisados por algoritmos de última geração, procurando por qualquer sinal, qualquer padrão que pudesse indicar não apenas química em comum, mas tecnologia. E até onde sabemos, publicamente, nada definitivo foi encontrado. As anomalias químicas, as peculiaridades polarométricas, os rumores de emissões metálicas, todos podem ser explicados por processos naturais, mesmo se incomuns, ou talvez, simplesmente ainda não temos sensores sensíveis o suficiente para detectar o que estamos procurando. Porque se 3i Atlas fosse realmente um artefato, uma sonda, seria provavelmente tecnologia tão avançada que nossos métodos de detecção seriam como tentar encontrar um smartphone usando apenas um ímã e uma bússola. Funcionaria se o smartphone estivesse transmitindo fortemente em frequências que detectamos, mas se estivesse silencioso ou operando de formas que não sabemos medir, passaríamos direto por ele, sem reconhecer o que é. Isso é especulação, certamente, mas é especulação que nos lembra de nossa humildade tecnológica. Somos uma civilização jovem. Apenas recentemente, desenvolvemos ferramentas para olhar além de nosso próprio planeta. Apenas recentemente, começamos a ouvir as frequências do cosmos e achamos que sabemos o que procurar. Mas talvez estejamos procurando pelas coisas erradas, da maneira errada. Talvez o contato, quando vier, será de uma forma que nossas ferramentas atuais nem sequer podem conceber. Ou talvez já está acontecendo e simplesmente não percebemos ainda. O mistério permanece, respire
e deixe a possibilidade flutuar em sua mente, sem ansiedade, apenas curiosidade suave. As ferramentas melhoram, os dados se acumulam, e um dia, talvez, tudo se tornará claro, ou talvez permanecerá mistério por mais tempo do que qualquer de nós viverá, e ambos os resultados estão perfeitamente bem. O mistério permanece. 3i Atlas continuará sua jornada. Neste exato momento, enquanto você respira, enquanto descansa, ele está se afastando do Sol, deslizando de volta para o espaço interestelar, o vazio entre as estrelas. De onde veio, os telescópios ainda o seguem, enquanto podem, coletando os últimos fótons, refletidos de sua superfície distante, antes que ele fique fraco demais para ser visto, e então ele desaparecerá nas profundezas do cosmos, continuando sua jornada infinita, através de distâncias que a mente humana mal pode compreender. Ele passará, talvez, por outros sistemas estelares, em milhares, em milhões de anos, viajante silencioso, carregando suas memórias químicas de um lugar que nunca conheceremos. E nós ficaremos aqui, girando em torno de nosso Sol familiar, com mais perguntas do que quando ele chegou. Mas talvez seja exatamente assim que deveria ser, porque o valor de 3i Atlas não está nas respostas que ele forneceu, está nas perguntas que ele levantou. Perguntas sobre a diversidade da química cósmica, sobre como sistemas estelares diferentes criam objetos diferentes, sobre os limites de nossa compreensão atual. Perguntas sobre como nos preparamos para possível contato, como coordenamos, como espécie, como equilibramos transparência e cautela, como falamos com uma voz quando somos bilhões de vozes. Perguntas sobre e nossas ferramentas, nossa tecnologia, o que podemos detectar e o que pode passar despercebido, porque não sabemos onde olhar. Perguntas sobre nós mesmos, como interpretamos o desconhecido, como nossas esperanças e medos colorem nossa percepção, como navegamos entre ceticismo e abertura, sem cair em nenhum extremo. E talvez a maior pergunta, a mais antiga, a mais profunda: estamos sozinhos? 3i Atlas não respondeu essa pergunta, mas nos lembrou de que ela ainda existe, ainda importa, ainda vale a pena fazer. E enquanto não tivermos resposta, enquanto o silêncio cósmico continuar, temos tempo para refletir sobre o que significa estar pronto, não apenas tecnologicamente, mas filosófica e eticamente, para a resposta, seja ela qual for. Os protocolos continuarão evoluindo, os telescópios continuarão observando, as ferramentas continuarão melhorando, a busca continuará. E um dia, talvez o silêncio será quebrado, talvez por um sinal inequívoco de outra civilização, dizendo: olá, estamos aqui, nós também. Olhamos para as estrelas e nos perguntamos se estamos sozinhos, talvez por uma bioassinatura em um exoplaneta tão clara que não pode ser explicada por processos não biológicos, dizendo: a vida não é única, a Terra. Ela encontra caminhos em muitos mundos, talvez por um objeto como 3i Atlas, mas diferente, tão obviamente artificial, que não há dúvida, que foi construído, projetado, enviado, com propósito. Ou talvez o silêncio continuará por décadas,
por séculos, talvez estejamos realmente sozinhos, pelo menos nesta parte do universo, nesta época cósmica. E se for esse o caso, o que significa? Significa que somos profundamente especiais, que a consciência, a inteligência, a capacidade de fazer perguntas sobre nosso próprio lugar no cosmos é tão rara que talvez aconteça apenas uma vez por galáxia, ou menos. Significa que temos uma responsabilidade tremenda de preservar a única mente que sabemos que existe, de cuidar do único planeta onde a vida desenvolveu olhos para ver as estrelas e mentes para contemplar seu significado. Significa que somos os olhos do universo, olhando para si mesmo, a maneira do cosmos de se conhecer. Há profunda beleza nisso, mas também profunda solidão. Ou talvez não estejamos sozinhos, mas o universo é tão vasto, as distâncias tão imensas, que civilizações simplesmente nunca se encontram, cada uma florescendo brevemente em seu canto isolado de espaço e tempo, e então desaparecendo antes que a luz de sua existência possa alcançar outra mente capaz de compreendê-la. Nós existimos, eles existem, mas em ilhas separadas por oceanos de espaço-tempo, impossíveis de cruzar. É uma solidão de tipo diferente, não absoluta, mas prática, companhia teórica, mais isolamento real. Ou talvez o contato já aconteceu séculos atrás, milênios, e a resposta está viajando através do espaço à velocidade da luz. Levará mais 1000 anos, ou 10.000, para chegar, e nossos descendentes, tão diferentes de nós que mal os reconheceríamos, receberão a mensagem e responderão, iniciando uma conversa onde cada troca leva milênios. Uma conversa entre civilizações que podem ter ascendido e caído múltiplas vezes, entre mensagens. Todas essas possibilidades permanecem abertas, e enquanto não sabemos qual é verdade, vivemos no espaço de possibilidade pura, onde tudo pode acontecer, onde o próximo sinal, o próximo visitante, o próximo dado pode mudar. Tudo é um espaço de tensão para alguns, mas pode ser um espaço de maravilha para aqueles que aprenderam a aceitar o mistério não como problema a ser resolvido urgentemente, mas como companheiro com o qual podemos viver confortavelmente, porque nem todas as perguntas precisam de respostas imediatas. Algumas perguntas são valiosas simplesmente por existirem, por nos fazerem pensar mais profundamente, sentir mais intensamente nossa conexão com o cosmos. 3 Atlas nos deu isso, um lembrete de que o universo é maior, mais misterioso, mais cheio de possibilidades do que nossa vida cotidiana às vezes nos deixa perceber. E quando ele desaparecer, finalmente, da vista de nossos telescópios, levará consigo suas memórias químicas, suas origens, sua história completa, mas deixará para trás perguntas que continuaremos fazendo, contemplando, explorando, até o próximo visitante chegar. E então, começaremos, novamente, o processo de observar, medir, perguntar, contemplar. Porque isso é o que fazemos, como espécie. Nós fazemos perguntas ao cosmos. E mesmo quando o cosmos não responde, continuamos perguntando, porque o perguntar é quem somos. Respire profundamente e deixe
essa realização se assentar suavemente, o mistério permanece, e isso é perfeitamente maravilhoso. Viajamos tão longe, juntos, através de universos mais estranhos que imaginávamos, galáxias impossíveis, estrelas buraco negro, mundos oceânicos, com químicas suspeitas, de vida, através de vozes diferentes, interpretando os mesmos dados, com esperanças e medos diferentes, todos tentando entender o grande silêncio, através de ferramentas do futuro, computadores quânticos, inteligência artificial, redes democratizadas, de observadores, todos procurando por sinais no ruído cósmico. E chegamos ao entendimento de que o mistério pode não ter resposta em nossa vida ou em muitas vidas, e que isso não diminui sua beleza ou importância, apenas mais um momento, e então guiaremos você suavemente para o descanso completo. Continue respirando, continue flutuando. Você está seguro nesta jornada contemplativa através das estrelas. Encerramento. Plais. CTA final. 680 palavras. Encerramento reflexivo. 480 palavras. Esta noite, viajamos juntos, através de vastidões, conhecemos um viajante solitário. Tracy Atlas, vindo de outro sol, carregando química alienígena, memórias moleculares, de um lugar que nunca veremos. Ele passou e continuou sua jornada infinita, através do vazio, onde o tempo não tem pressa. Exploramos a química do desconhecido, gelo de dióxido de carbono, dominando onde a água deveria estar, polarizações estranhas, padrões de luz, que não se encaixam em modelos conhecidos, cada anomalia, um sussurro de outro começo. Outro berçário estelar, onde as regras eram levemente diferentes. Ouvimos o esforço humano de escutar, décadas de paciência, radiotelescópios apontados para o silêncio cósmico, procurando não por invasão, mas por companhia, por uma palavra, qualquer palavra, que nos diga que não estamos sozinhos no universo vasto, e descobrimos protocolos da paciência, a decisão coletiva de ouvir juntos antes de falar, de coordenar, mesmo quando a coordenação parece impossível, a sabedoria de pausar, de consultar, de reconhecer que a primeira palavra que dizemos ao cosmos pertence a todos nós. Vimos universos mais estranhos que imaginávamos, galáxias impossíveis no universo jovem, estrelas hospedando, buracos negros em seus núcleos, mundos oceânicos com atmosferas que sussurram possibilidades de vida. Ouvimos vozes diferentes, interpretando os mesmos dados, com esperanças diferentes, medos diferentes, todos tentando, da melhor forma, entender o grande mistério da solidão cósmica ou da companhia que ainda não encontramos. Conhecemos ferramentas do futuro, computadores quânticos, inteligência artificial, redes democratizadas, de observadores, todos procurando por padrões, no ruído, por sinais, no silêncio, por respostas às perguntas mais antigas. E chegamos, aqui, ao entendimento de que o mistério pode não ter resposta. Em nosso tempo, talvez em nenhum tempo, que conheceremos. E isso, descobrimos, não é frustração, é beleza. Porque o universo não nos deve explicações. Ele simplesmente é e continua sendo indiferente às nossas impaciências, mas generoso com seus mistérios, e nossa maior sabedoria talvez seja aceitar que algumas perguntas
vivem melhor, sem respostas, por enquanto, ou para sempre, que o mistério não é problema a ser resolvido urgentemente, mas companheiro, com o qual podemos viver confortavelmente. Agora é hora de descansar. Deixe seus pensamentos flutuarem como 3i Atlas, através da vastidão, sem destino, sem pressa, apenas movendo-se suavemente em direção ao descanso profundo. Respire fundo e devagar. Sinta seu corpo afundando no colchão, seus músculos relaxando um por um, sua mandíbula solta, seus ombros caindo, pesados. De confortáveis, não há nada que precise fazer agora, nenhuma pergunta que precise responder, nenhum lugar para onde ir, apenas este momento, esta respiração, e a próxima, e a próxima. O universo continuará girando, as estrelas continuarão brilhando, os mistérios permanecerão, esperando quando você estiver pronto ou não. Por agora, apenas durma. Boa noite, viajante, onde quer que você esteja, sob este mesmo céu. Você não está sozinho. Há milhões de nós, olhando para cima, fazendo as mesmas perguntas, sentindo a mesma maravilha. E isso é suficiente. Descanse bem, antes de ir completamente, se ainda houver um pedacinho de consciência flutuando. Uma pergunta, apenas para contemplar, sem pressão, sem necessidade de resposta. Se você pudesse enviar uma mensagem para 3i Atlas, enquanto ele viaja de volta para o espaço interestelar, o que você diria? Seria uma pergunta. De onde você veio? O que você viu ao longo de sua jornada? Seria uma saudação. Olá, viajante. Estamos aqui, observando, desejando uma jornada tranquila. Ou talvez, apenas silêncio reconfortante. Um reconhecimento, sem palavras. Apenas a consciência compartilhada de existir no mesmo cosmos vasto. Não precisa responder, agora ou nunca. É apenas algo para deixar flutuar em seus sonhos. Se esta jornada ressoou com você, se você gosta de explorar mistérios cósmicos, enquanto descansa, há outras estrelas, outros viajantes, outras histórias contemplativas, esperando. Quando você estiver pronto, voltaremos a viajar juntos, através das maravilhas e mistérios do universo. Mas por agora, apenas durma.